Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Hoje nós estamos no profeta Isaías, capítulos de número 37, 38 e 39. Vamos dar sequência à leitura. Lembrando que Deus agora permite Senaqueribe se levantar contra o povo de Deus, nos capítulos anteriores, e ele usa agora Rabizaque ou Rabizaque para poder afrontar, para poder escarnecer, para poder zombar do povo de Deus e zombar de Deus, dizendo que Deus não livraria o povo das mãos de Senaqueribe. Só para a gente conectar novamente. Agora vem a resposta, o desenrolar dessa história. Profecia de livramento. Isaías 37. Aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Perceba, então ele pega aquela carta, o rei, quando lê, no caso em tela aqui, o rei Ezequias, ele se turba, ele se preocupa, e o que ele faz? Ele tira as vestes reais, era um ato de humilhação, veste-se com um pano de saco e vai para a casa do Senhor em ato de humilhação, para buscar o Senhor. Porém, ele dá uma instrução para que Eliaquim levasse aquela mesma carta que ele lera ao profeta Isaías. Deus gosta demais disso. Deus ama esse tipo de atitude. Perceba. E disse-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dar à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabzaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo, com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isaías disse, assim direi ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, ó glória, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, então voltará para a sua terra, aonde cairá morto a espada. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já havia se retirado de Lax, e enviou ele dizer a Tiraca, rei da Etiópia, que tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram o rei da Síria, todas as terras destruindo totalmente. Escaparias tu? Porventura, as livraria os deuses das nações que os meus pais destruíram em Gozã, Arã, Efese e os filhos de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei Amate, e o rei Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, e Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-a, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias estendeu-a perante o Senhor. Olha o que Ezequias faz agora. Ezequias, imagine, recebe a carta, ele vai pegar agora, e ele vai estender, e vai orar, e vai apresentar aquela situação. O que Deus está falando para mim e para você? De repente você recebeu um diagnóstico. De repente você recebeu uma sentença. De repente você recebeu um processo. Segue o exemplo do rei. Apresenta diante de Deus e ora. Olha o resultado dessa atitude. Ele orou Ezequias ao Senhor dizendo, verso 16 do capítulo 37. O Senhor dos exércitos
Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizestes o céu, os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolam todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos do homem, madeira, pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Olha a resposta de Deus. Olha o retorno que vem. Parece loucura, né, a gente olhando isso. Se você entender esse contexto assim, você estiver prestando atenção, ele vinha destruindo todos. Aí agora ele chega diante do povo de Israel. Só que antes de ele atacar o povo de Israel, ele vai afrontar. Ele vai escarnecer, ele vai zombar. Fala, ó, todos os outros deuses aí, ó. Ele cita, você viu? Não me livraram. Não impediram de entrar e destruir, tomar a cidade, saquear o ouro, a prata, tudo. Não. E não vai ser o Deus de vocês. Não se enganem. Então o lado humano de Ezequias, assim como o meu e o teu lado humano, quando a gente recebe uma afronta, um diagnóstico, um processo, tende a ter aquela chacoalhada, aquela balançada, cada um reage de uma maneira. Mas existe o lado humano na história. Só que ele não permite que o lado humano fale mais alto do que a sua fé. Ele não permite que o lado humano fale mais alto do que a confiança no Deus o qual ele servia. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquelas cartas, ele vai orar, ele vai apresentar diante de Deus. Deus se agrada tanto disso, mas se agrada tanto, que olha o resultado. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e com quem blasfemaste? Contra quem blasfemaste? E contra quem ergueste a voz? Ergueste os olhos ao alto contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos afrontaste o Senhor. E disseste com a multidão dos meus carros, subi ao cume dos montes, aos últimos recessos do Líbano, cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas com as plantas dos meus pés, e sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura, não ouviste já há muito tempo que eu fiz isso? Já desde os dias antigos o tinha formado, agora, porém, o fiz vir para que fosse o que o destruísse. As cidades fortificadas e reduziste a montões de ruínas. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo, como a relva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém
Sairá o restante do monte de Sião. E os que escaparem, zeloso do Senhor dos Exércitos, fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo mesmo caminho, onde vier, voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor no arraial dos assírios, a 185.000 deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou a habitar em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, ou Nisrod, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararate. Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Meu Deus, meu Deus, nesta peleja não tereis que pelejar. Um anjo feriu 185.000, todo o exército do rei da Síria. Todos morrem. Deus preserva o rei vivo para fazer cumprir a palavra do profeta. Pelo caminho que vê, ele volta. Pelo caminho que vê, ele volta. Pelo caminho da afronta, ele volta. Pelo caminho do diagnóstico, ele volta. Mas vamos agir igual o rei. Tem coragem de fazer isso? Pegar essa situação que está te assolando aí, pode ser também as contas, pode ser os problemas, pode ser as adversidades. Apresenta diante de Deus. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Forte isso, hein? Muito forte. Capítulo 38. A doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Não fala qual é a enfermidade, mas diz que era para a morte. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E virou o rei Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Preste atenção. Você vê que é o mesmo profeta Isaías que entregou a vitória, que entregou a bênção. Você vê que é o mesmo profeta que entregou uma palavra de ânimo, de consolo e de conforto. Agora ele vem e entrega uma palavra de morte. Ele entrega uma sentença, não do homem, mas vinda do Senhor. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o profeta que é profeta, a profetisa que é profetisa, ela não só entrega, eis que te digo, e digo mais, só bênção, só vitória, só virada de cativeiro, só conquista, só tudo vai dar certo. Não, eia, alto lá. O verdadeiro e a verdadeira, o profeta e a profetisa de Deus, entrega aquilo que Deus manda entregar. Entrega aquilo que Deus verdadeiramente, ele direciona, que vem da parte do Senhor. E nem sempre será bênção, vitória, conquista. Tem palavra de exortação também, ou não? Tem palavra de correção também, ou não? Tem palavra de consolo também, ou não? Esse é o propósito da profecia. Exortar, consolar, corrigir. Mas só vitória? Só bênção? Toma cuidado. O profeta está chegando diante do rei. O rei é a autoridade máxima, investido com a coroa e com a autoridade do Senhor do céu. Porque lá em João 3,27, no Evangelho diz, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for lhe dado. Romanos 3 vai dizer que toda autoridade constituída debaixo do céu sobre a terra, ela é constituída pelo Senhor. Paulo e Pedro nos ensinam que nós devemos orar com as nossas mãos levantadas por toda autoridade, quer seja boa, quer seja ruim. Ele é rei. Olha a autoridade desse profeta. Assim diz o Senhor. Lembra que eu li lá em Deuteronômio? Se isso não se cumprisse, quem iria morrer era o profeta. Mas ele estava na direção de Deus. Ele estava entregando uma profecia genuína.
e não uma profecia da carne, e não uma profecia. O nosso corpo ele libera algumas substâncias, endorfina, ocitocina, dopamina, adrenalina. Essas substâncias, elas são chamadas de substâncias do prazer. E alguma dessas substâncias vem pela alimentação, outras vêm pelo ato sexual, e outras vêm motivado por um momento de uma esfera festiva, que nós chamamos de uma euforia, que liberam essas substâncias sobre a vida do homem e da mulher, e aí por não ter o discernimento quando é Deus falando e quando são essas substâncias sendo liberadas pelo meu próprio organismo, de acordo com o momento que eu estou vivendo, eu acabo falando de mim mesmo. Eis que te digo, e digo mais, e digo de mim mesmo, isso, aquilo outro, e aí aquilo não se cumpre, acaba com a vida de quem ouve, porque quem fala, na grande maioria das vezes, esquece, mas quem ouve não. Muitas vezes até anota. Eu, quando recebo uma profecia, por exemplo, em data determinada, eu marco na Bíblia. Porque a minha mente é falha, mas quando eu vou lá, opa, essa aqui ainda não se cumpriu. Então toma muito cuidado, porque Ezequias aqui, ele era o rei, ele poderia muito bem mandar matar ou mandar prender o profeta, sim ou não? Mas olha a atitude de Ezequias. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te que lembra-te agora que andei diante de ti com um verdadeiro, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. A atitude dele foi se interiorizar. A atitude dele foi olhar para dentro de si. O profeta entregou e saiu. Ele está deitado, o que nós entendemos aqui depois, mais para frente fala também, já falou sobre isso. Ele vira o rosto para a parede, ele ora e chora. Ele chora e ora. Eita Deus que responde, hein? Capítulo 38, verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Isto será da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra pelo sol, declinarei do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já tinha declinado. E este é o relato de Ezequias, rei de Judá, até que adoeceu e sarou da sua enfermidade. E eu disse, no cessar dos meus dias, irei-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Disse, não verei o Senhor da terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi arrebatada de mim, como tenda de pastor, cortei a minha vida como tecelão, e ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabará. Esperei com paciência até a madrugada, como o leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás, como o grou ou a andorinha. Assim eu chileirava, gemia como a pomba, alçava com os meus olhos alto e dizia: O Senhor, ó Senhor, estou oprimido, fica por meu fiador. O que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faz-me viver. E eis que foi para mim a paz, que tive grande amargura, mas de ti te agradou livrar-te, a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás as tuas costas todos os meus pecados, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova.
o vivente esse louvará, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará, a maioria fará notória a tua verdade. O Senhor veio, salva-me. Por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tome uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a chaga, e ela sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Capítulo 39. Os embaixadores de Babilônia. Então perceba que Deus, ele curou Ezequias. E se você ver no final aqui, como é que pasta de figo vai curar? Mas é tudo simbólico. E ele fez retroceder o relógio em 10 graus para mostrar que esse é Deus. O poder de Deus. Então o que eu entendo aqui? O que eu consigo compreender nas entrelinhas, sem ferir o texto? Que esse mal que havia vindo sobre a vida de Ezequias não era para a morte, mas Deus queria o quê? Um conserto. Preste atenção. Queria um conserto. Porque olha a fala do profeta lá. Ó, põe a tua casa em ordem. Então se manda ordenar, é porque não estava em ordem, porque estava desordenada. Se manda consertar, é porque estava quebrado. E o que ele faz? Ele ora. Nessa oração ele se conserta. Nessa oração ele se quebranta. E a Bíblia fala em Salmos 51, 17, Salmo de Davi, quando ele reconhece o pecado com Betseba, ele diz assim, ó, a um coração compungido, a um coração contrito, a um coração quebrantado, a um coração arrependido, Deus não desprezará jamais. Então, meu irmão, minha irmã, se você precisa colocar a tua vida em ordem, faça isso hoje. Você precisa se consertar, se conserte hoje, porque nós não temos o amanhã. O que nós temos é o dia chamado hoje. E essa atitude dele agradou a Deus. Você vê que o profeta não tinha nem saído ainda. Imagina o profeta, volta lá. Tudo bem, fala o quê? Fala que eu ouvi a oração, que eu vi a lágrima e que eu estou acrescentando 15 anos. Então mostra que muitas das vezes Deus permite algumas circunstâncias, algumas situações em nossas vidas para que nós venhamos a nos consertar com Ele. Então volta, meu irmão, para o caminho da obediência. Volta, minha irmã, para o caminho da santidade. Volta para o cantinho da oração. Está na Bíblia, eu só estou lendo. A única coisa que eu estou fazendo aqui é simplificando para você entender de uma maneira mais simples. Mas eu não estou falando nada que não esteja no texto, ou nos textos sagrados. E levando você a refletir. Peraí, mas por que estou passando por isso aqui? Peraí. Meu Deus, me perdoa. Antes eu agia de uma maneira, antes eu era tão pontual nos cultos. Antes eu dizimava, antes eu ofertava, antes eu tinha prazer em te louvar, antes eu tinha prazer em cultuar, agora eu só falo mal da liderança, falo mal da igreja, chego atrasado, murmuro, oferto uma oferta mirrada. Dizimar então nesse fale. Estou usando o exemplo nesse contexto aqui, que é o nosso contexto dos cristãos, né? Cristão tem que cultuar, cristão tem que ler Bíblia, cristão tem que orar, cristão tem que jejuar, cristão tem que se santificar. Claro que nós somos falhos, pecadores, vai ter falha, vai ter falta, vai ter transgressão, vai ter iniquidade. Tudo isso faz parte do processo. Mas tem que ter o conserto também. Tem que ter o conserto. É tempo de conserto. Vamos colocar hoje aí? É tempo de conserto. É a nossa fala hoje. É tempo de conserto. E para a gente concluir, capítulo 39. Os embaixadores de Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, mas já estava convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a casa, as armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em que sua casa, em que nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, lá vem o profeta Isaías vê Ezequias e disse: o que foi? Aqueles homens? O que lhe disseram? De onde vieram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse: o que viram na tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que deixei de mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos.
Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até os teus filhos que procederem a ti, eles tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa essa palavra do Senhor, que dissesse, pois haverá paz e segurança em meus dias. Então ele agiu agora com uma forma imprudente, agiu agora com uma forma displicente. E o profeta, lá vem o profeta de novo, que não só entrega a bênção, trouxe uma palavra de sentença. E depois lá na frente, não durante o rei Ezequias, mas durante o rei Jeoaquim e Zedequias, em 3 remessas, a palavra mais uma vez do profeta Isaías se cumpre e o povo é levado para o cativeiro babilônico. Seja como for, a nossa fala hoje é tempo de conserto. Tá conseguindo entender agora aí? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Deus está te chamando para um conserto. Porque se não for assim, não chama a tua atenção. Quando tudo está muito bem, você não quer saber de orar. Quando tudo está muito bem, você não quer saber de jejuar. Quando tudo está muito bem, você não quer saber de ler Bíblia, de meditar, de ir no culto de estudo, de escola bíblica dominical, de curso de teologia. Quando tudo está muito bem, você confia na força do braço da sua carne, você confia na força do seu intelecto, você confia no vil metal, você confia nas suas experiências. Então Deus permite algo acontecer para que Ele quer, para levar eu e você para um conserto. É tempo de conserto. Eu sinto a presença de Deus aqui. É tempo de conserto. Amém? Vamos escrever isso hoje aí? É tempo de conserto. Eu sou o pastor Rômulo, um bereiro de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor.